Opa, gente, peraí. Notícia urgente. Bolsonaro foi indiciado no inquérito da BIM, tá, gente? Deixa eu trazer aqui para vocês. Informação da Juliana Dalpiva lá no ICL Notícias. Deixa eu trazer aqui para vocês, vamos lá. Obrigada, Nelson. O atual corregedor da agência, José Fernando Chui, e 2 que já tinham sido afastados e que estavam na agência durante o esquema e que continuaram já na gestão do presidente Lula, mas que foram afastados conforme essas investigações foram andando no ano passado. Eu estou falando do Alessandro Moretti, que era o número 2 da agência, o diretor adjunto, e também tá faltando um nome para mim aqui, o Paulo Maurício Fortunato, que tinha sido secretário de planejamento no governo Lula, foi afastado no ano passado, e tô falando, e antes, durante o governo Bolsonaro, ele era diretor de operações internas. A maioria ali da cúpula, o atual diretor e a equipe que ainda estão indiciados em função de tentativa de obstrução dessa investigação. O Paulo Maurício Fortunato por participação na própria organização criminosa também. Esse é o nosso breaking news, né? Para começar essa manhã aqui, ó, já bem quentinho, entendeu, gente? Então, preparem, porque ao longo do dia a gente vai provavelmente ter acesso aos dados, e aí vai poder explicar melhor para vocês quais são as novas provas, mas preciso lembrar aqui do que a gente já sabia. Tinha essa ferramenta, o First Mile, que era usada para... Você colocava o telefone lá e dava a geolocalização de onde a pessoa estava. Isso foi usado para uma série de monitoramentos contra jornalistas, magistrados. O Demore, por exemplo, foi alvo disso, entre outros políticos, mas também aliados. E aí a gente também deve saber, ao longo do dia, se tem mais informações sobre outras pessoas que teriam sido alvo dessa ferramenta. Mas não é só o First Mile. A agência também foi usada... Vamos pingar, gente, superchats, contribuições. Por exemplo, para apurar investigações que envolviam os filhos do ex-presidente, ou seja, para monitorar a investigação da Polícia Federal. Essa organização criminosa fez apurações no caso do Jair Renan, quando o Jair Renan ganhou um carro. Também fez vigilância e alguma coisa no caso do Flávio Bolsonaro, do esquema de lavagem de dinheiro que ele tinha dentro do gabinete. Foi encontrada, inclusive, a gravação de uma conversa entre o Ramagem, o Heleno, Bolsonaro e as advogadas do Flávio Bolsonaro. Então, tem uma série de ações de vigilância, de espionagem ilegal, que foram feitas por essa organização criminosa desde 2019. Isso aqui vai além do golpe, tá? Além da tentativa de golpe de Estado. Algumas ações dessa organização criminosa também aconteceram durante o período em que estavam tentando um golpe de Estado no final de 2022. Mas essa investigação abrange um período maior de ações de espionagem especificamente. Eu queria um minutinho aqui só para olhar uns dados de das minhas fontes e deixar para vocês também irem me ajudando a contar o contexto dessa investigação toda. Pode ser? Boa, vamos lá. Pode. Ju, eu vou recapitular aqui. Posso, Vivi? Só para a gente recapitular a história, enquanto a Ju checa o que ela está recebendo agora. Então, atenção, gente. Informação agora, urgente, quentíssima, do ICL exclusiva. Terminou, né? Sempre acaba quando termina, mas às vezes não acaba, né? Porque às vezes a Polícia Federal pode continuar investigando e haver outras diligências. Mas a Polícia Federal considera suficiente a investigação que fez em cima do caso ABIN Paralela e indiciou o Bolsonaro, segundo a apuração da Ju. Agora a gente está até na nossa tarde aqui e a gente vai organizando aqui, Ju, porque a coisa está chegando agora. Então, se eu falar alguma bobagem, você vai nos recolocando no trilho aqui. O Bolsonaro como chefe do esquema da ABIN. Chefe do esquema da ABIN. O Carlos Bolsonaro envolvido por quê, gente? Vamos lembrar que é importante. A ABIN ela foi aparelhada e usada como uma agência de espionagem do grupo político do Bolsonaro e da família do Bolsonaro. Vamos, então, gente, cadê o superchat, turma? Alguns casos. Um caso,
o Jair Renan ganhou um carro em determinado momento, os caras usaram a ABIN para limpar a barra desse carro, para dizer que não era, na verdade não era para ele, era para um outro fulano. Fizeram isso tudo dentro da ABIN, gente, com um funcionário público, um aparato de espionagem. Outra questão importante que a Ju levantou agora aqui, o caso do Flávio Bolsonaro enrolado com rachadinha. Lembram? Que, aliás, está parado até hoje no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Esse caso não acabou, esse caso não foi derrubado. O que foi derrubado foi o acesso às coisas levantadas no COAF na época, que foi uma vitória grande do Flávio Bolsonaro, mas o caso segue. Dentro da ABIN, no aparato da ABIN, os caras todos ali conversando para tentar entender como eles poderiam ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro, no caso, usando a ABIN para isso. Outro caso, o software First Mile, centenas, talvez milhares, a gente não sabe o número ainda de pessoas que foram ilegalmente investigadas. Ajustou, o meu caso foi um dos casos, mas não foi o único, foram várias pessoas, ativistas, políticos, jornalistas no Brasil, que foram ilegalmente monitorados. E por que o Carlos Bolsonaro entra nessa história? Porque isso se conecta ao gabinete do ódio. Vamos lembrar que vários dos trabalhos clandestinos, ilegais, criminosos feitos pela ABIN, eles eram feitos para produzir dossiês sobre as pessoas, muitos dossiês com informações falsas, e aí no meu caso aquela história do pavão misterioso, que criaram conversas fictícias entre mim, o Glenn Greenwald, o David Miranda, o Marcelo Freixo, o Jean Willis, como se nós estivéssemos fazendo um complô para comprar as informações da Vaza Jato de um hacker russo, pagando em Bitcoin, não sei o que, criaram toda uma fantasia, criaram essas conversas falsas e espalharam isso na internet através do gabinete do ódio, e muitos anos depois a gente foi descobrir, aliás, por uma matéria publicada também pela Ju no ICL, de detalhes que eu desconhecia, que dentro do sistema da ABIN, Vivi, tinha uma pasta escrita pavão, e dentro dessa pasta tinham esses prints falsos que eles criaram. Então, você envolve aí gabinete do ódio, chefia do Bolsonaro, investigação ilegal e monitoramento ilegal de pessoas via First Mile, uso da ABIN para defesa do Flávio Bolsonaro, uso da ABIN para limpar a barra do Jair Renan. É um mundo de crimes. Por isso que a Ju está falando, que abrange um tempo maior em relação à tentativa de golpe de Estado, e isso aqui é uma outra investigação que possivelmente, se a Procuradoria-Geral da República aceitar e remeter isso ao Judiciário, vai virar uma outra ação penal que se conecta à ação penal do golpe de Estado, mas não é o mesmo caso, são casos diferentes. Eu não sei se a Ju já tem informações mais quentes aí, se a gente pode passar para ela. Já tem, Ju? Tenho mais informações, então, sim, vamos. já. Dentro dessa investigação, eles também dividiram em núcleos. Essa organização criminosa também está apresentada para o Supremo Tribunal Federal em núcleos. Eu ainda não sei quantos núcleos, mas junto ao Carlos Bolsonaro, eu também apurei que estão indiciados os ex-assessores especiais do Bolsonaro, que eram os famosos homens do Carlos Bolsonaro, o gabinete do ódio. Então, aqueles assessores, o Tércio Arnaud Tomás, o José Matheus Salles Gomes, que é conhecido como Zoeiro, o Matheus Diniz, que era um outro assessor do Bolsonaro, pelo menos estes três, eu confirmei que também foram indiciados. E aí, como é que... a informação que está chegando para mim aqui é de que o Carlos é quem idealizou, de certa maneira, o esquema ilegal. Começou a fazer isso ainda dentro do Palácio do Planalto, aí depois o Ramagem é colocado na direção, porque o primeiro cargo do Ramagem não é na Agência Brasileira de Inteligência, era no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, ali no guarda-chuva da época que o Santos Cruz estava, que inclusive saiu do governo, o general Santos Cruz, denunciando, de certa maneira, a interferência do Carlos Bolsonaro dentro da pasta. E aí, um pouco depois da saída do Santos Cruz, entre a saída do Santos Cruz, um pouco antes, ou não me lembro exatamente a época, mas mais ou menos por volta do período em que o Santos Cruz deixa o governo, o Ramagem assume a direção da Agência Brasileira de Inteligência. E segundo o que eu apurei aqui com as fontes da Polícia Federal, o Carlos idealiza ali dentro da época que ele estava no governo, que o Ramagem está no governo, e depois o Ramagem implementa a ideia da organização criminosa fazer espionagem a partir da agência para, enfim, tudo que o Bolsonaro estiver interessado
em fazer. E aí vem, né, do próprio Bibiano essa expressão, né? Tinha uma ABIN paralela, que era uma ideia do Carlos. O Bibiano era alguém que denunciava isso desde da época em que ele também próprio... Logo 2020, depois, Ju. 2020. Logo ele denuncia em 2020, mas o Bibiano sequer sobrevive o governo em 2019. Vamos, gente, cadê as contribuições? Poucos meses. Então, ele já vinha, desde a saída dele, ainda em 2019, denunciando que o Carlos tinha vontade de criar uma organização criminosa. E aí eu estou explicando isso por quê? Porque há uma conexão concreta entre o gabinete do ódio, esses assessores, e a ABIN paralela. O ano passado eu já tinha soltado umas notas, dando conta de que a investigação seguia esse caminho. E, de fato, agora, na conclusão do inquérito, se apresentam alguns dados. Até tem uma outra matéria que a gente acabou de subir no site, tá? Que é específica sobre o Carlos Bolsonaro, para quem quiser ir dar uma olhada depois. Eu vou adiantar aqui um pouco do que já sabemos do que diz respeito ao Carlos Bolsonaro. Então, assim, no ano passado, a gente já, numa das medidas cautelares, já vinha essa informação de que uma assessora do Carlos, chamada Luciana, no final de 2022, novembro de 2022, faz quando o Ramagem não é mais diretor, tá? O Ramagem não era mais diretor da agência, mas ainda é governo Bolsonaro. Essa assessora do Carlos, a Luciana, envia uma mensagem para o Ramagem pedindo informações sobre 2 inquéritos. A mensagem dela diz PR e 3 filhos. E tem uma numeração. A gente está com essa mensagem no nosso site. Se a produção quiser mostrar daqui a pouco, ótimo, enquanto eu dou aqui obrigado, Margarida, mas manda um superchat pra gente, minha querida. Matéria, eu mostro para vocês na sequência. Foi pela quebra de sigilo telefônico, telemático do Ramagem, da nuvem do Ramagem que se achou. Tá um pouquinho para baixo, gente, essa mensagem. No meio da matéria. O que é essa mensagem, Ju? O que é a mensagem? É uma mensagem da Luciana, que é a assessora do Carlos Bolsonaro. Se rolar um zoom aqui, fica mais fácil para mim também. É uma mensagem da Luciana, que é a assessora do Carlos Bolsonaro. Ela envia uma mensagem ao Ramagem, que nessa época aí, novembro de 22, é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, mas já não é mais diretor da agência de inteligência. E aí ela manda essa mensagem, é a de baixo, tá? Não é a de 11 de outubro, é a de baixo, que fala ali, ó. Primeiro ela diz, 11 de outubro, que ela está precisando muito de uma ajuda. Isso aqui é 11 de outubro de 22. E embaixo ela coloca o nome de uma delegada, bota esses números de inquérito, 73630, 73637, e aí tá vendo ali, ó, diz, envolvendo PR é uma sigla para presidente da República, sim, e 3 filhos. A Polícia Federal encontrou essa mensagem que eu li para vocês aqui no celular, na nuvem, né, do celular do Ramagem, ao investigar essa questão da ABIN paralela. Então, para voltar aqui, o que é que uma assessora do Carlos Bolsonaro tem que perguntar para o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência sobre uma investigação da Polícia Federal em andamento, né? Porque a ABIN não conduz inquérito. E ele sequer era diretor da ABIN nessa época. Então, essa mensagem é um indício de que ele continuava recebendo e dando informações da ABIN para as pessoas do esquema, mesmo quando ele sequer era diretor. A Polícia Federal foi atrás dessas informações. A Luciana foi chamada a depor ao longo do ano passado. Essa mensagem começou a vir à tona em fevereiro do ano passado, quando o Carlos e o Ramagem foram alvo de busca e apreensão. Vocês devem lembrar que apreenderam computador, celular e tudo mais. E a Luciana inventou uma história bastante interessante nesse depoimento, que é um outro dado do inquérito, da conclusão do inquérito que eu trago para vocês aqui agora. Ela falou, quando ela foi chamada para se explicar sobre essa mensagem, de que ela estava tentando saber sobre uma investigação de um pastor. Esse PR aí seria Bom pastor. Dia, Bruno. Não, vamos lá, gente. Cadê vocês? PR de presidente. Assim,
Galera, a gente tá dando uma notícia urgente aqui para vocês. Vamos mandar superchat, vamos valorizar aqui o nosso canal. Tá zerado praticamente de contribuição, gente. Tá muito baixo hoje. Acredita quem quiser, né, Demore? Porque eu tenho a obrigação de dar a informação. Eu sou obrigada a isso. Depois eu tô até chorando de emoção, Juliana. Eu ia guardar essa para o Prensadão, mas eu vou passar no RH, pedir insalubridade. Eu tô chorando de emoção. Porque eu tô trabalhando Deus me tocou. Em meio à Deus loucura. me tocou. Aliás, ontem eu falei com a Ju, era meia-noite e pouco já, sobre um outro assunto que ela ia trazer no programa, que eu não sei nem se vai dar tempo. Aí ela falou, não, eu vou dormir, eu tô exausto, eu vim da minha aula de dança, Demore, não vai dar, a gente precisa descansar. Eu duvido que ela dormiu. Duvido. Porque são 9 da manhã, já tem 2 matérias publicadas no site. Dormiu? Dormiu, Juliana? Dormi, sim. Dormi. Dormiu. Ele não dormiu. Sim, mas aqui a gente, entendeu? Ele não dormiu. De vez em quando eu puxo a capa da Mulher Maravilha e eu faço o negócio acontecer em 2 horas. Mas daqui a pouco eu vou descansar ela. E é isso, assim, tem que lidar com isso, Prensadão, guarde aí o meu pedido de insalubridade no ar, tá? Eu quero. Ju, o que tem pela frente? O que tem pela frente ainda? Você acha que vai evoluir como esse caso no dia de hoje? Olha só, voltando para a seriedade aqui. Tem problema para todo mundo aqui, né? Além de dizer que o filho do ex-presidente da República, junto com o próprio Bolsonaro, que arrumou mais esse inquérito para si, vou frisar aqui. A cúpula da atual Agência Brasileira de Inteligência, não estou falando da equipe que era do Bolsonaro, estou falando da equipe mantida pelo presidente Lula, por meio do ministro Rui Costa, que é quem comanda a ABIN hoje. A ABIN está no guarda-chuva da Casa Civil e desde o ano passado, quando já tinha uma série de indicações de problema na ABIN, nada mudou. A cúpula da ABIN continuou, sem nenhuma explicação muito concreta de por que isso se deu. Então, essa é mais uma confusão, para dizer o mínimo, que o governo Lula puxa para si, né? Então, eu quero saber agora se, frente à conclusão do inquérito, a atual cúpula da ABIN vai continuar, porque me parece bastante problemático. Eu sei que o indiciamento não é denúncia, mas não é especificamente só o indiciamento. É o que vai vir à tona quando o ministro Alexandre de Moraes levantar o sigilo. Mas parece que a informação que eu tenho é que existem elementos concretos sobre a tentativa de obstrução de justiça das investigações, desde que elas começaram a vir à tona. Não se queria que isso fosse concluído, que se soubesse que teve um esquema de espionagem ilegal. E acho que também um outro dado bem importante, sabe, porque a gente fala, isso tudo aconteceu dentro da ABIN, mas isso tudo aconteceu dentro da ABIN, liderado por um policial federal, que é o Ramagem, né, um delegado da Polícia Federal, e com um grupo ligado a ele. Eu sei que tem um grupo, eu não tenho os nomes aqui ainda, e tem uma questão de impedimento legal de citar nomes de agentes da ABIN. Então, eu sei que tem um grupo numeroso, umas 6 ou 7 pessoas, de agentes da ABIN, que não são, enfim, de outros órgãos, são da ABIN mesmo, com agentes de inteligência da ABIN, que também estão indiciados dentro desse esquema. Eu vou esperar para saber especificamente o que está sendo apontado e quem são essas pessoas, porque existe um impedimento legal de citar nomes de agentes de inteligência. Inclusive no Diário Oficial eles são um número, não tem nome para essas pessoas, é perigoso citar o nome dessas pessoas. Então, com relação a isso, eu vou apurar depois, adiante, se a gente puder especificamente trazer, né, esses dados de quem são esses 185, gente, agentes. Tá faltando muito ainda. Vamos falar. Agora, junto à Ramagem, todo aquele grupo de policiais, que a gente já falou aqui algumas vezes, eu vou citar 3 nomes aqui, de cabeça que eu me lembro, alguns eu já coloquei ali na reportagem, mas o Marcelo Bomervé, que era um dos homens de confiança do Ramagem, publicamente, era um assinte, né, um agente de inteligência
policial federal ficava fazendo campanha para o presidente da República em Twitter, né? Eu não sei como é que o serviço de inteligência da Agência de Inteligência de Estado se confunde com uma pessoa, né, um cidadão que fica fazendo campanha no Twitter. Ele próprio se identifica. É uma coisa difícil até de explicar como é que isso aconteceu durante 4 anos. Mas o Marcelo Bomervé é um dos indiciados, o Felipe Arlota, que é um outro homem de confiança do Ramagem, que foi da equipe de segurança também, junto com o Ramagem, a equipe de segurança do Bolsonaro, o final ali da campanha eleitoral, depois do atentado em Juiz de Fora. E o Afonso, que ele foi chamado como testemunha agora, se não me engano, do Ramagem, na tentativa de golpe de Estado, no processo. Ele foi uma das pessoas que prestou depoimento, ele é um policial federal, era o número 2 do Ramagem durante um longo período lá na Agência Brasileira de Inteligência. Eu tenho cerca de 19 nomes aqui que eu já confirmei, mas ao todo o grupo de indiciados chega a cerca de 30 nomes. Ô Ju, deixa eu só trazer uma informação. O Kleber Lourenço mandou aqui, enquanto você falava, que estava conversando com uma fonte da ABIN, dizendo que o adjunto da ABIN, o ex-adjunto da ABIN, né, o Alessandro Moretti, tinha acesso a todos os documentos anteriores da agência, inclusive franqueou acesso a pesquisas dos seus contatos sem nenhuma autorização formal a documentos classificados, né, um dos motivos pelo qual ele foi indiciado. E ele também diz que os atuais servidores da agência são muito críticos ao diretor, ao Luiz Fernando Correia, dizer que eles criticam muito como acham que ele é muito conivente com os rolos da ABIN paralela, por isso também é um dos motivos do indiciamento. Agora, Ju, eu queria te perguntar, a gente já sabe por quais tipos penais o Carlos Bolsonaro vai ser indiciado? Isso é importante para a gente fazer algumas contas, né, em relação a caso a PGR acolha, caso o STF condene, né, provavelmente ele vai ser julgado pelo STF, quanto tempo aí o Carlos Bolsonaro pode enfrentar pela frente? Lembrando que o Bolsonaro está querendo lançá-lo como senador, né? Exatamente. Só para a gente fazer esse link também. Então pra agora acho que deu uma melada, né, Ju? Deu uma melada aí nos planos também. Olha, Vivi, eu nunca achei que esse pessoal estava preocupado com a ficha criminal deles para concorrer cargo público, infelizmente, sabe? Eu concordo com você que no mundo dos normais, né? Obrigado, Dani Moraes. Entre muitas aspas, né, gente? Mas vamos dizer, na ordem jurídica normal não seria possível, né, essa situação. Mas para eles, que estão tão acostumados a lidar com tantos crimes e processos, eles vão continuar concorrendo. Eu sinceramente, acho até que esse caso vira mais um motivo ainda para eles defenderem essa candidatura. Estou falando do ponto de vista deles, tá? Não do ponto de vista da população, de que deveria escolher uma pessoa né, sem problemas, ali, tal de ficha limpa para disputar um cargo pelo Senado, ainda mais pelo Senado de Santa Catarina, meu estado. Eu espero que isso não aconteça. Mas, respondendo ao Will aqui sobre os tipos penais, que eu tenho confirmado até agora, Will, é o crime de organização criminosa. Especificamente, quais são os outros tipos, eu preciso que a gente aguarde mais um pouquinho para receber essas informações. Eu acredito que espionagem ilegal deva estar ali na lista, mas eu realmente, assim, todos os detalhes das acusações eu não sei. Eu sei que foi apresentada uma organização criminosa, liderada pelo Bolsonaro, e, vamos dizer assim, coordenada também pelo Ramagem e pelo Carlos Bolsonaro. E aí, por um lado, os policiais federais com o Ramagem e o núcleo do Gabinete do Ódio ligado ao Carlos Bolsonaro. Em separado, o crime de obstrução de justiça, eu sei que o atual diretor da ABIN, o Luiz Fernando Correia. Eu sei que é obstrução de justiça. O atual diretor, o chefe de gabinete dele, o corregedor, o que foi apontado é obstrução de justiça, e não uma participação direta dentro da organização criminosa, mas tentar encobrir que não se chegasse à conclusão dessa investigação. Muito bem.
Ju, e aí o que a gente tem em termos, por exemplo, então, de próximos passos? Porque então agora essa é uma novela que tem um caminho importante. Isso deve seguir o mesmo rumo que a gente viu, por exemplo, com o julgamento que a gente acompanha nesse momento. O que a nossa audiência pode esperar em termos de próximos capítulos dessa novela? César, bom dia. Você não estava aqui, né? Quando eu entrei, nem te cumprimentei. Desculpa. Bom dia. Imagina, querido. Eu acho que o nosso dia vai ser longo, tá, pessoal? Vai ser muito longo. Ajeita aí na cadeira, tá? Porque a hora que levantar o sigilo da conclusão do inquérito, acredito que vem mais aí, sei lá, 400, 500, 600 páginas de dados. Então, acho que vai ser uma semana. Se o ministro levantar o sigilo dessa investigação hoje, a gente vai ficar muitos dias mergulhado nos dados. Porque aqui eu estou falando assim, a gente nem... o Demori falou um pouco sobre o caso dele, mas tem uma série de outras pessoas que foram, por exemplo, pesquisadas no First Mile. Então, por exemplo, ministros que tenham sido alvo, outros parlamentares. Esses nomes eu ainda não tenho. Tem alguns nomes que já tinham saído na imprensa, de alguns alvos dessa jornalistas, né? Algumas pessoas já tinham sido alvos, se eu não me engano, acho que a Mônica Bergamo era um dos nomes que tinha sido alvo desse tipo de situação do software, entre outros nomes. Então, não sei exatamente em que medida se avançou sobre esse aspecto da investigação, porque uma coisa que eu soube é que, do ponto de vista da Polícia Federal, que é provar a espionagem ilegal, os elementos já existiam. Não dava para apurar caso a caso, porque eram, se eu não me engano, mais de 2.000 números de telefone que tinham sido utilizados ilegalmente dentro da ferramenta do First Mile. Mais ou menos uns 2 números para mais de... Eram milhares e milhares de acessos ilegais da ferramenta, porque dá para você acessar um mesmo número de telefone várias vezes, você pode monitorar ele várias vezes. Então, tinham muitos acessos ilegais desses telefones. Então, esse é um aspecto que a gente deve ter conhecimento melhor ao longo do dia, se temos mais nomes com relação à espionagem e se temos mais dados com relação à espionagem de que foram alvo aí ministros, parlamentares, jornalistas, aliados até de Jair Bolsonaro, entre outros. Detalhes que ainda também não vieram à tona, né? Dados com relação ao que foi encontrado e arrecadado nas buscas, porque a gente não sabe ainda o que foi encontrado, computadores, celulares, do Ramagem, do próprio Carlos Bolsonaro e dos demais investigados. Carlos, acho que foi pego um computador, né, Ju, com ele lá em Angra, não foi naquela operação? Tinha um computador com ele, não tinha? Tinha um computador e também tinha, acho que celulares, acho que ele também teve celulares apreendidos. O próprio Tércio teve celulares apreendidos. Inclusive, você me lembrou de uma coisa aqui. Parece que a assessora do Carlos Bolsonaro isso também se identificou, embora não tenha... que eu saiba, não tem esse comprovado o uso específico para alguém, mas ela tinha uma senha de um programa espião de monitoramento de telefones à distância. E isso também não ficou, ela também não soube explicar muito bem o porquê que ela tinha essa senha, justo ela, assessora do Carlos Bolsonaro, com uma assinatura de um programa que faz monitoramento de telefone à distância. Mas hoje vai sair, vamos muito longe com esses dados. Assim, acho que provavelmente hoje e amanhã serão mergulhos profundos nessa informação que a gente traz com exclusividade agora de manhã, da lista dos indiciados da Polícia Federal sobre a investigação de espionagem. Posso dar os recados básicos que a gente tinha combinado antes, tá, Demori? Se você quiser, a gente dá uma breve passada aqui. A Vivi está perguntando aqui o que a gente faz. Eu falei, Vivi, pergunta para ela se ela quer sair para apurar, se ela quer falar de CID, o que a gente faz agora, Vivi? Toma conta aí, Vivi. Eu falo de CID rapidinho, enquanto eu estou esperando mais
Ju, deixa eu só te falar uma coisa. A prioridade aqui é tua, então se você precisar sair, você sai e voltar também. Você só avisa a Paula, avisa a gente, você volta aqui se você apurar novas informações. A gente ainda vai aqui mais 1 hora e pouco de programa, então você fica tranquila. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.